O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu essa semana com o candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e com o ex-líder do governo anterior, Ricardo Barros, para discutir as próximas articulações com o Congresso. E sobre esse assunto, nós recebemos justamente o deputado federal do PP do Paraná, Ricardo Barros, a quem agradeço a participação nesta manhã, deputado. Bem-vindo, bom dia ao senhor. Bom dia. Agora, deputado, para começar, antes de falar em articulações, alguma chance de Hugo Motta não ser alçado eleito presidente da Câmara dos Deputados? Eleição só depois da apuração. Mas Hugo é franco favorito e nós entendemos que construiu ao longo desse tempo relações com todas as bancadas, com todos os partidos, recebe parlamentares diariamente. Eu mesmo estive com ele essa semana. Está muito bem consolidada a sua candidatura. Deputado, bom dia. Essa semana, na abertura da reunião ministerial, o presidente Lula fez uma cobrança a alguns ministros de alguns partidos do chamado Centrão, dizendo, olha, precisamos começar a discutir 2026, os adversários já estão na praça, especialmente na internet. Um recado ali para PSD, MDB, progressistas que tem ministério ali. O senhor avalia como possível que pelo menos uma parte do partido, se não todo, esteja com o presidente Lula ou com, enfim, a chapa que representar esse grupo político na eleição do ano que vem? Essa é uma discussão no partido? Olha, os partidos estão todos com problemas que foram gerados pela polarização. Eu sou tesoureiro nacional do Progressista, o senador Ciro Nogueira tem um posicionamento próprio em relação ao governo federal. Parte da nossa bancada, especialmente de deputados de estados do Norte e Nordeste, votam com o presidente Lula. Alguns se elegeram já no palanque do presidente Lula. E todos os partidos têm essa dificuldade hoje, que é os estados do Norte e Nordeste têm uma tendência a apoiar o presidente Lula, porque a população apoia o presidente Lula, e os estados do Sudeste de apoiar o ex-presidente Bolsonaro, porque o povo está com o presidente Bolsonaro. Então, eu fui líder de todos os governos, ministro do governo Temer, desde que cheguei à Câmara dos Deputados, líder ou vice-líder desses governos, e porque o meu partido, o Progressista, sempre foi um partido de dar governabilidade, de base de governo. Era um posicionamento natural do nosso partido apoiar o governo eleito para que o presidente pudesse entregar à população aquilo que propôs na campanha. Mas a polarização mudou isso e nós não temos mais conseguido a unidade nas votações. Nem os partidos que estão no governo com ministérios entregam todos os votos do governo, nem os partidos que estão fora do governo deixam de dar votos ao governo. Então, o Partido Progressista hoje majoritariamente não é governista, mas a tendência seria não estar com o presidente Lula. E é disso que o presidente falou na reunião presidencial. Ele está falando de aliança partidária para a sua recondução ou para o seu candidato, que ele aponta ser o ministro Haddad se ele não concorrer. Então, isso não está resolvido e não ficará resolvido nessa proximidade. Não é nesta operação de reforma ministerial, na minha visão, que o presidente Lula vai conseguir amarrar os partidos no seu projeto eleitoral. Ele vai conseguir manter a governabilidade. Parte do nosso partido vota com o governo e tem espaços no governo. A maioria vota contra, não participa do governo. Deputado, a minha pergunta ela vai nesse sentido, Esse é um ano que a gente tem debates intensos no Congresso, especialmente em torno da reforma tributária, da revisão do arcabouço fiscal. Quais as estratégias que o seu Partido Progressistas pretende adotar para equilibrar justamente essas demandas do governo da oposição para que se garanta os avanços nas pautas prioritárias? Nós somos a favor do Brasil. Em nenhum momento o nosso partido votará contra matérias que são boas para o nosso país. As matérias, no caso do governo Bolsonaro, do qual eu fui líder na Câmara, tinha pautas conservadoras, homeschooling, armas e outras, e nem todas foram aprovadas no Congresso, embora ele tivesse ampla maioria na base, e o presidente Lula tem suas pautas progressistas, que também não serão aprovadas pelo Congresso,
mesmo ele tendo maioria, não vai conseguir aprovar, porque são pautas da direita e da esquerda, da extrema-direita e da extrema-esquerda, não são pautas do país. As pautas do Brasil sempre terão o apoio dos progressistas, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Deputado, bom dia. Deputado, falando ainda agora um pouco de processo eleitoral, no dia de ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou uma eventual indicação de Michele Bolsonaro como presidente, como candidata a presidente da República. Ele até colocou que numa dessas ele poderia ser o ministro da Casa Civil de sua esposa num eventual governo. Na sua avaliação, é um bom nome ou ainda é muito cedo para o campo conservador já começar a fazer a indicação do seu nome para a disputa em 2026? Eu assisti a entrevista do presidente Bolsonaro e ele citou alguns nomes com os quais ele estaria à vontade. Michele Bolsonaro é muito carismática, né? Ela tem uma excelente oratória e não tenho dúvida de que com o Bolsonaro no palanque, ela ou qualquer outro candidato da direita tem muita chance. O problema é o Bolsonaro decidir que não será ele o candidato. Por enquanto ele diz que ele vai à convenção e vai forçar o registro da sua candidatura, né? Mas se ele escolher outro candidato, seja ele falou do Caiado, governador Ratinho, da Michele Bolsonaro, qualquer outro que ele escolha, o Tarcísio de Freitas, ele vai levar com força para o segundo turno. Então, é uma eleição aberta e depende dessa articulação. Essa semana em Brasília encontrei o líder Antônio Brito do PSD, tem muitas federações de fusões sendo articuladas, o PSDB quer fundir eventualmente com o PSD ou com outros partidos, isso muda um pouco a geografia política. O nosso progressista de republicanos tem uma conversa de federação já bastante adiantada, na qual poderia ser incluído também a União Brasil, e tem vários movimentos nesse sentido, e aí isso muda também a formação dos quadros de coligações para a eleição presidencial. Estive com Gleisi Hoffmann, Lindenberg e Isnaldo falando sobre política, a reforma ministerial, Arthur Lira e Pacheco irem para o Ministério seria um avanço para o governo na articulação política, porque eles têm muito crédito com as bancadas, o governo deve estar avaliando esse movimento e, obviamente, um prestigiamento a Arthur Lira talvez gere uma compensação ao grupo de Renan, também elevando o Isnaldo Bulhões para uma posição, que é o líder do MDB, ligado ao Renan Calheiros, a uma posição para equilibrar o jogo. A República da Paraíba também está crescendo muito, muitos presidentes de poderes são todos da Paraíba no mesmo momento. O Hugo Mota vai ser uma peça fundamental na articulação política. Então, a gente em Brasília conversa muito com todos, ouve a todos, nós temos acesso e trânsito com tanto no 7º mandato de deputado federal, com todas as bancadas, com todos os líderes. Kassab é sempre uma peça importante, um articulador muito ouvido na esplanada. Então, eu penso que a articulação política começará com mais força depois da posse de Davi Alcolumbre no Senado, Hugo Mota na Câmara, que são os favoritos para essas posições. Agora, falando ainda de Congresso, deputado, o senhor estava respondendo a uma pergunta da Deise sobre pautas que estão no radar do Congresso nesse ano, pautas que seriam de interesse do Brasil, pautas que não teriam um apoio do partido, por exemplo. Dessas pautas que já estão precificadas para serem discutidas nesse ano, pautas do governo, o que já tem uma forte resistência dos parlamentares? Olha, isso é uma coisa muito difícil, porque a gente começa a votar um texto que tem grande apoio e durante a votação, emendas, sugestões de alteração acabam criando resistência naquela matéria. Do outro lado, a gente começa a votar um texto que tem grande resistência, mas o relator habilidoso vai fazendo as concessões e acaba aprovando o texto. Nós queremos o bem do Brasil, nós queremos simplificação tributária, nós queremos redução de carga tributária, nós queremos ampliação dos programas sociais,
de modo responsável, temos que manter a nossa força de trabalho. Os programas sociais não podem desestimular as pessoas a buscar o seu emprego formal. Então, dentro da lógica do que sempre foi defendido pelo nosso partido, nós, especialmente, né, desenvolvimento econômico, nós estaremos votando as matérias que ajudam o Brasil nesse sentido, independente de se isso é pauta do governo ou não. O presidente Arthur Lira foi muito hábil nesse período, definindo pautas para o governo e apoiando pautas do governo, e eu tenho certeza que isso vai continuar, porque todos somos brasileiros, todos queremos o bem do Brasil, independente da questão política que vai acontecer no ano que vem. Tomaremos nossos posicionamentos e depois da eleição todos voltamos à nossa missão de fazer o progresso chegar à nossa população. Nós conversamos com o deputado federal do PP do Paraná, Ricardo Barros. Muito obrigada pela participação. Um ótimo dia, deputado. Obrigado.